Além das questões diretamente relacionadas ao mercado da soja, e isso passa pelo atraso de colheita aqui no Brasil, um atraso também bem forte em relação à comercialização da oleaginosa, a quebra na Argentina, os cenários em relação ao que acontece com o corredor de grãos da Ucrânia, entre outros elementos que são próprios do mercado de commodities agrícolas. O mercado financeiro começou nos últimos 10 dias a trazer uma sinalização bem forte, com bancos fechando, bancos sendo comprado, e tudo isso vai respingando sobre dólar, sobre expectativa de juros e, claro, acaba recaindo também sobre os negócios com grãos, e no caso agora, falando a respeito especificamente de soja. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o analista de mercados da Grão Direto, ao vivo pela internet, o Juan Seni, que participa ao vivo conosco. Juan, obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Nós temos aí um cenário bem diverso e a questão aqui que nós temos nos incomodado um pouco mais é em relação à comercialização de soja no Brasil. É lenta essa comercialização, tem muita soja para ser negociada e começa a entrar numa frequência em que soja perdeu preço e pode perder um pouco mais, e isso representa rentabilidade, lucro menor para o produtor rural e para a cadeia produtiva de uma maneira geral. Quais são as expectativas ou as possibilidades disso ocorrer? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez agradecemos o convite em participar aqui desse momento informativo do público do canal do Boi. Bom, as situações que você mencionou são muito desfavoráveis para as cotações da soja brasileira, e isso vem reforçando todo esse cenário de negatividade nessas últimas semanas, né? Nesse momento temos muito mais cenários para um movimento baixistas do que para o inverso. Então, neste momento, a continuidade de um possível movimento de queda tem mais predominância de acontecer a partir de agora e continuar nessas próximas semanas. Em relação às próximas semanas, aí eu percebo também que neste momento o produtor fica ainda mais distante do mercado, e agora é um cenário bastante esperado, né, que isso ocorra. Mas falando de mercado, nós temos um mercado financeiro que trouxe um dólar para cima, né, para cima das outras moedas no mundo todo, principalmente em relação a de países emergentes. O dólar vinha subindo, há pouco tinha um controle, e agora há expectativas de mudanças na política de taxa de juros. E é uma semana importante porque nós vamos ter anúncio de taxa de juros nos Estados Unidos e também no Brasil, ou possíveis anúncios, né? Que não necessariamente essas reuniões vão coincidir com esse fator, mas há a tendência de reduzir a força na alta da taxa de juros. O que isso representaria para o mercado de soja? Bom, a redução do ritmo de aumento de taxa de juros, por um lado, é avaliada como positiva, porque isso volta a trazer um reaquecimento da economia, porém, por outro lado, se ela é feita de forma antecipada, todo o efeito negativo que ela trouxe até o momento acaba sendo nulo, né? Então, a grande questão nesse momento que os bancos centrais estão avaliando é se é o momento de se começar ou pelo menos reduzir o ritmo desse aumento de taxa de juros que impacta diante a economia a nível mundial. Trazendo para o mundo da soja, esse aumento de taxa de juros acaba impactando diretamente no consumo das commodities agrícolas, que acaba trazendo uma queda de demanda e, consequentemente, uma pressão baixa nesse momento. Considerando o cenário para os fundos que especulam, né, no mercado de commodity, isso traz
também um risco adicional que faz com que eles se contenham nesse movimento de investimento, de especulação e fiquem mais aportados em investimentos que tragam um maior nível de segurança, por exemplo, a renda fixa. Juan, nós temos alguns acontecimentos, né? Tivemos até chuvas na Argentina e neste momento pode chover o que for, é muito complicado se falar em recuperação de potencial de produção. Em qualquer lugar, na Argentina, então, nem se fala. Então, é uma quebra consolidada e, de certo modo, precificada pelos operadores de mercado. Uma outra questão internacional fica em torno desse corredor de exportação ucraniano, das produções da Ucrânia, que vai produzir menos, de maneira geral, outros grãos, não soja propriamente dito. Mas tem uma informação que é um rumor de mercado ainda, mas é um rumor muito forte, porque nós tivemos todas as agências internacionais entre quinta e sexta-feira trazendo o posicionamento de surto, de novos surtos, novos focos de peste suína africana lá na China. Aqui no Canal do Boi nós temos considerado que isso ocorre, pode estar ocorrendo, mas não nessas novos complexos de produção de suínos da China, e sim em algumas áreas ainda de produção familiar, áreas mais amadoras de produção em relação aos chineses, pelo menos é o que a gente acredita que seja. De qualquer maneira, é uma informação que mexe com expectativa de mercados aqui no Brasil, tanto da cadeia produtiva da carne bovina, já que o Brasil deve ter nos próximos dias, a gente acredita também que até o final do mês retoma exportação de carne bovina para a China, mas também de soja em relação à demanda. Você acredita que em relação à soja, esses focos que têm ocorrido, se tiverem mesmo ocorrido na China, pode trazer algum tipo de mudança no mercado, de comportamento? Falando exclusivamente desse fator, que seria a peste suína nas granjas da China, né? Isso sim traz um impacto negativo, inclusive isso já aconteceu em safras anteriores, porque isso impacta diretamente a demanda de farelo de soja, que é um subproduto da soja. Então, se essas especulações forem confirmadas, isso vai trazer mais no mercado e, consequentemente, mais uma queda de demanda pelo produto brasileiro, que desde então espera-se que a China ainda venha com maior movimento de compra, com maior força, comprar a soja brasileira. Porém, se isso começar a tomar uma proporção muito grande, acaba impactando nessa demanda da soja brasileira, sem sombra de dúvida, em um momento nas próximas semanas. Juan, para encerrarmos a entrevista, nós estamos com os últimos números do Departamento de Agricultura norte-americano, traziam um potencial de safra de soja dos Estados Unidos já na campanha 2023-2024, aquela que vai ser semeada ainda, mas um potencial próximo a 122 milhões de toneladas. E nós sabemos que potencial não necessariamente se cumpre, né? E nos Estados Unidos eles têm apresentado recuo em relação ao que se espera, expectativa inicial em relação à produção. Nós normalmente vemos também uma safra com muita especulação, quando chove, quando não chove, quando está seco, atrasa, é uma situação completamente normal. Mas uma safra norte-americana, se vier como a safra anterior deles, inclusive a mesma área, o mesmo tamanho de área, o que nós podemos ver no segundo semestre para as negociações com soja em todo o mundo, mas principalmente da soja brasileira? Nesse momento, nós estamos passando por um sentimento misto de venda de produtos agrícolas, falando exclusivamente da soja, dos produtores brasileiros. Então, há um movimento de segurar esse produto para que ele possa ser vendido no momento mais oportuno, porém, ao mesmo tempo, vêm os compromissos financeiros, principalmente os compromissos referentes à SAE, que está sendo encerrada nesse momento. Qual que é o grande risco disso? Quando o produtor, a soja brasileira, vamos falar, decide ser negociada no segundo semestre, ela acaba concorrendo diretamente com a safra norte-americana.
A safra norte-americana está com ótimas expectativas, que ainda precisam ser confirmadas, principalmente a depender do clima, que se vier favorável, vai trazer um volume bastante expressivo de soja para o mundo. Então, em algum momento, a soja brasileira vai concorrer diretamente com a soja norte-americana e vai ganhar quem tiver o menor preço, que, consequentemente, acaba impactando, na maioria das vezes, o bolso produtor brasileiro. Então, segurar esse produto para comercializar no segundo semestre tem que estar ciente desse risco, porque ele tem chance de acontecer se a safra norte-americana vier conforme as expectativas.